Cara, eu tava falando com um amigo meu sobre o Gary Moore do Tin Lizzy. Aí saiu um vídeo aqui, eu vou ver agora. Esse aqui, ó. A vida trágica e morte de Gary Moore do Tin Lizzy. Mano, esse cara era um puta de Gary Moore guitarrista. foi um daqueles guitarristas Gary que Moore. pareciam tocar com a alma em cada nota. Sua história está cheia de paixão, amizade, dor e glória. Hoje E recordamos droga. sua vida, sua passagem pelo Thin Lizzy e a forma trágica com que o destino lhe tirou a vida cedo demais. 1. Os começos em Belfast. Um menino com uma guitarra. Belfast. Gary Moore nasceu em 1952 em Belfast, Irlanda do Norte, Morreu muito em novo, meio a velho. um contexto difícil marcado por tensões sociais e políticas. Desde pequeno mostrou uma fascinação pela música, ouvindo artistas de blues e rock que o inspiraram profundamente. Sua primeira guitarra chegou quando era apenas um menino, e a partir desse momento nunca mais se separou dela. Praticava durante horas, imitando figuras como Peter Green, Eric Clapton e Jimi Hendrix, que se tornariam seus E era referenciais. um puta cantor Embora também, vivesse velho. em um ambiente complicado, a música foi sempre seu refúgio e sua maneira de escapar de uma realidade dura. Gary cresceu em um lar humilde e muitas vezes tinha que tocar com guitarras emprestadas ou muito básicas, o que não freou sua paixão. Seus primeiros acordes foram desajeitados, mas pouco a pouco começou a se destacar entre seus amigos. Sua obsessão por aprender o levou a ouvir vinis repetidas vezes, repetindo cada nota até aperfeiçoá-la. Na escola, não era o aluno mais brilhante, mas quando tocava a guitarra, todos sabiam que tinha nascido para isso. Em uma cidade marcada pela violência e pela divisão, Gary encontrou na música uma linguagem universal. À medida que crescia, aquela guitarra se tornou uma extensão de si mesmo, sua voz mais autêntica. Segunda, primeiras bandas e a busca por um som próprio. Na adolescência, Gary começou a tocar em várias bandas locais, aprendendo com cada experiência e aperfeiçoando sua técnica. Uma de suas primeiras formações foi Skid Row, não confundir com a banda dos anos 80, Ah, tá. onde começou a chamar a atenção com seu virtuosismo. Seu estilo já era reconhecível, intenso, emocional e com um vibrato único. Apesar da juventude, mostrava uma Tocava muito, maturidade musical que impressionava quem o ouvia. No entanto, Gary não se conformava facilmente. Estava em uma busca constante por um som que refletisse sua verdadeira essência como guitarrista. Skid Row lhe permitiu dar seus primeiros passos em palcos importantes, onde demonstrou que seu talento não tinha limites. A crítica local o apontava como uma promessa do rock irlandês. Contudo, Gary sentia que ainda não havia encontrado a identidade que o definiria. Experimentava com diferentes estilos, desde o blues mais puro até riffs carregados de distorção. Sua inquietação o levava a estudar grandes guitarristas, mas sempre com a intenção de criar algo próprio. Embora não tenha alcançado a fama com essas primeiras bandas, cada ensaio e cada show foram um degrau a mais rumo ao sim. topo. Era Tudo o início ajuda, de né? um caminho que logo o levaria a dividir o palco com lendas. Terceiro, o encontro com Phil Lynott e sua entrada no Thin Lizzy. O destino quis que Gary conhecesse Phil Lynott, líder e baixista do Thin Lizzy, com quem estabeleceu Lenda. uma amizade que marcaria sua vida. Lynott ficou maravilhado com o talento de Moore e o convidou a se juntar à banda em diferentes momentos. Embora sua passagem pelo Thin Lizzy tenha sido intermitente, cada vez que tocava com eles deixava uma marca inesquecível. Sua química no palco era evidente, e juntos conseguiam uma energia que incendiava o público. Essa relação com Phil foi tão intensa quanto complicada, com momentos de camaradagem e também de tensões, mas sempre marcada por um profundo respeito musical. Gary foi chamado para substituir Eric Bell na guitarra, e desde sua primeira apresentação com a banda, todos ficaram impressionados. Seu virtuosismo se encaixava com o estilo pesado do Thin Lizzy, mas ao mesmo tempo lhe dava um ar diferente. Com Phil Lynott, compartilhava algo mais do que música, uma visão do rock como um caminho de vida. Embora às vezes discutissem por diferenças criativas, havia uma conexão especial que os unia. Gary trouxe frescor A e uma droga! intensidade nos solos que levaram às apresentações ao vivo. Sua passagem pela banda não foi longa, mas foi decisiva para cimentar sua reputação na cena do rock mundial. 4. O estilo único de Gary Moore na guitarra. Gary Moore não era um guitarrista qualquer. Sua técnica combinava a agressividade do rock com a sensibilidade do blues, o que o tornava inconfundível. Cada nota que tocava transmitia emoção, como se falasse diretamente do coração. Não, é Seu muito domínio do foda, Gary sustain, Moore. seu vibrato apaixonado e sua capacidade de improvisação o transformaram em referência para toda uma geração de guitarristas. Não buscava simplesmente velocidade ou virtuosismo técnico, mas a capacidade de comover com seu instrumento.
Essa qualidade o fez se destacar não apenas no Thin Lizzy, mas em todos os projetos dos quais participou. Muitos críticos diziam que ouvir Gary era como ler um poema com a guitarra. Sua habilidade para passar da calma absoluta à explosão mais feroz em questão de segundos o diferenciava de outros guitarristas. Podia fazer o público chorar com um solo E lento. tem aquela história, né, que o Ozzy chamou ele antes do Randy Rhoads, o Ozzy chamou, né, ele pra tocar na banda. Aí o Gary falou assim, não, mano, você é muito drogado, já tinha o Phil era muito mais drogado, não, pô, não tem como mais não, velho. Ou incendiá-lo com desistiu. riffs eletrizantes. Admiradores como Randy Rhoads e Kirk Hammett o apontaram como influência direta. O mais impressionante era que nunca parecia tocar para se exibir. Cada nota tinha um propósito, um sentimento por trás. Para Gary, a guitarra era uma ponte entre sua alma e o mundo, e essa autenticidade foi o que o transformou em lenda. 5. A despedida do Thin Lizzy e seu caminho solo. Embora o Thin Lizzy lhe tenha dado grande visibilidade, Gary sempre sentiu a necessidade de desenvolver sua própria voz como artista. Após várias idas e vindas com a banda, decidiu se dedicar à carreira solo. Esse foi um passo arriscado, mas lhe permitiu explorar diferentes estilos e se consolidar como um dos guitarristas mais completos de sua época. Sua versatilidade o levou a transitar entre o hard rock, o blues e até baladas inesquecíveis, demonstrando que seu talento não tinha limites. Em sua carreira solo, lançou discos que o posicionaram como um músico com identidade própria. Ainda que sempre estivesse associado ao Thin Lizzy, soube demonstrar que podia brilhar sozinho. Seus álbuns geralmente mesclavam temas intensos, com composições mais suaves, mostrando todas as suas facetas. Embora no início não tenha sido fácil se desligar da sombra de Lynott e da banda, com o tempo encontrou um público fiel que o acompanhou até o fim. Seu nome começou a aparecer em festivais internacionais, dividindo o palco com grandes nomes do rock e do blues. A decisão de deixar o Thin Lizzy não foi simples, mas foi a que lhe permitiu escrever sua própria história. Sucesso com Parisian Walkways. Obrigado pelo follow, viu, amiga? E a consagração como guitarrista. Essa aqui todo mundo conhece, né? Em 1979, Gary alcançou um momento chave Still de Got a sua Blues. carreira com a canção Parisian Walkways, uma colaboração com Phil Lynott. O tema se transformou em um clássico imediato, em grande parte graças ao solo de guitarra de Moore. Que você vai me... que você recomenda? Essa canção o consolidou como um guitarrista capaz de tocar não apenas com virtuosismo, mas com um sentimento que atravessava fronteiras. A partir de então, seu nome ficou ligado à elite da guitarra, conquistando a admiração de músicos e fãs em todo o mundo. A interpretação ao vivo de Parisian Walkways se tornou uma de suas marcas registradas. O solo final, longo e sustentado, parecia hipnotizar qualquer um que o escutasse. Era um tema que resumia tudo o que era Gary: paixão, técnica e emoção. Embora tenha escrito muitas canções memoráveis, nenhuma conseguiu encapsular tão bem sua essência quanto esta. Phil Lynott e ele mostraram uma química especial, e esse dueto ficou gravado na memória coletiva. A partir desse sucesso, Gary se consolidou como um referencial mundial. Era muito bom, mano. Ele era muito foda, tanto em estádios cheios quanto em auditórios íntimos. 7. Gary Moore e sua relação com o blues. Embora muitos o conhecessem por sua faceta roqueira, esse show aqui de Montreux, mano, é muito bom esse show, é muito bom. O verdadeiro amor de Gary Moore sempre foi o blues. Nos anos 90, surpreendeu o mundo com discos como Still Got the Blues, onde prestava homenagem a seus grandes ídolos do gênero. Sua interpretação do blues era única, dilacerante, honesta e cheia de alma. Não se tratava de copiar os clássicos, mas de reinterpretá-los com sua própria linguagem. Essa virada em sua carreira não apenas o manteve relevante, ele morreu muito novo, mano. Como um dos guitarristas mais completos de sua geração. Nesse gênero, Gary encontrou seu lugar mais natural. Canções como Still Got the Blues ou Midnight Blues o posicionaram como um mestre da guitarra emocional. 8. Problemas pessoais e lutas internas. Como muitos músicos de sua época, Gary também enfrentou momentos sombrios em sua vida pessoal. As pressões da fama, os excessos e a exigência constante da indústria deixaram marcas nele. Embora nunca tenha sido uma figura tão escandalosa como outros roqueiros, seu caráter introvertido o fazia carregar suas batalhas em silêncio. Essas lutas internas se refletiam muitas vezes em sua música, onde encontrava uma via de escape para suas emoções mais profundas. Sua timidez contrastava com a força que mostrava no palco.
Muitos Verdade. amigos próximos afirmavam que Gary era um homem reservado, quase solitário. Embora não tenha caído em excessos tão notórios como outros, Ele não teve era sim beta, ele momentos era difíceis Shed, com o tá? álcool e a depressão. Às vezes, seu perfeccionismo o levava à frustração, sentindo que nunca era suficiente o que entregava. Essas inseguranças o acompanharam grande parte de sua vida, e embora tentasse escondê-las, elas se filtravam em suas composições. 9. A repentina e trágica morte em Ai, mano. 2011. Puta, eu No dia lembro 6 desse. de Puta, fevereiro eu de lembro disso. 2011, o mundo da música ficou chocado com a Eu notícia. lembro disso. Gary Moore havia morrido enquanto dormia em um hotel na Espanha, vítima de um ataque cardíaco. Tinha apenas 58 Aí, anos mano, novão, e ainda lhe mano. restavam muitos projetos pela frente. Sua morte foi um golpe devastador para seus fãs, para seus colegas músicos e para todos aqueles que o admiraram ao longo de sua carreira. A notícia se espalhou rapidamente e causou incredulidade. Ninguém esperava que alguém com tanta vitalidade partisse tão de repente. Seus companheiros... E nessa época, a rede social não era tão forte assim, igual é hoje. Era forte, mas não era igual hoje, tá ligado? Aí, se fosse hoje, teria muito mais repercussão. Mas teve na época, mas não teve tanto assim, né? Porque era só quem é quem era da bolha dos guitarristas que lembrava desse rolê, né? Foi triste, foi triste. do Thin Lizzy e outros músicos renomados expressaram publicamente sua tristeza. Para muitos, foi como perder um irmão musical. 10. O legado eterno de Gary Moore no rock e no blues. Apesar de sua partida, o legado de Gary Moore continua vivo em cada nota que deixou gravada. Seus solos, suas interpretações e sua maneira única de fazer a guitarra falar o mantém imortal. Inspirou gerações de músicos, desde amadores até profissionais. Eu vou enganar a Maria E sua Clara de novo, influência é vou sentida dublar, ó. em múltiplos gêneros. Gary Moore não foi apenas um guitarrista brilhante. Foi um artista que nos lembrou que a música é emoção pura. E essa emoção continuará soando enquanto alguém voltar a colocar um de seus discos. Hoje seu nome aparece ao lado dos grandes da guitarra, como Clapton, Page ou Hendrix. Seus álbuns continuam sendo descobertos por novas gerações que ficam fascinadas com seus... Gary Moore foi um gênio Nossa, fazer isso, silencioso ficar sem que ar. deixou um impacto inesquecível no rock e no blues. Sua vida foi intensa, seu talento inigualável e seu fim tão inesperado quanto doloroso. Mas sua música, aquela que brotava diretamente do coração, continuará emocionando para sempre. Homens todos pilantras. Eu jamais. Mano, esse Gary Moore é muito foda, velho. É muito foda, muito foda.